É o maior projeto de engenharia realizado na China desde a Grande Muralha, com mais de 1,5 km de comprimento e 80 metros de altura. Será a maior barragem jamais construída. O seu custo? Relíquias com mais de 4.000 anos de antiguidade de um valor incalculável. As pistas de uma misteriosa civilização. Hoje no rio Yangtze trava-se uma luta contra o tempo. Enquanto a China se prepara para o futuro, os arqueólogos apressam-se para salvar o passado numa das mais ambiciosas tentativas de resgate de todos os tempos. Os grandes tesouros da arqueologia. Descoberta no Vale de Yangtze. Chama-lhe Changyang, o Rio Comprido. O Yangtze serpenteia o coração da China através de milhares de quilómetros, desfilando junto aos monumentos da mais perene civilização do mundo. Conservam-se aqui os enigmáticos símbolos de uma cultura imemorial, cujas origens datam de 2.000 anos antes da época de Cristo. Atualmente, cerca de 17 milhões de turistas visitam anualmente os tesouros de Yangtze. Alguns são museus vivos, outros são prósperos centros espirituais como os templos de Fengdu e Qibaozhai. Mas outros são cidades esquecidas, abatidas pela passagem do tempo. Yangdu atingiu o seu apogeu antes de Colombo chegar ao Novo Mundo. Os objetos já recolhidos são suficientes para encher vários museus, mas ainda assim o tempo está a acabar. Nas Três Gargantas, a maior barragem do mundo gerará uma inundação artificial que submergirá o Vale de Yangtze. A China sabe como lidar com os desastres. Em agosto de 1998, as piores inundações do século devastaram os campos da China Central. O Exército Vermelho tentou salvar uma zona cerca de 3 vezes maior do que Portugal, mas fracassou. 13 milhões de pessoas tiveram de abandonar as suas casas. Só no século XX, o Yangtze ceifou mais de 300 mil vidas. Apesar disso, as suas gentes resistem e consideram desde sempre as águas do Yangtze como o sangue da China. O extenso rio começa o seu curso nos altos planaltos do Tibete. Nascido de antigos glaciares, o rio desce desde 6,5 km de altura antes de cair em cascatas sobre os afluentes do Vale do Yangtze e percorrer o seu caminho até ao mar. Com 6.300 km de comprimento, é o terceiro rio mais comprido do mundo depois do Nilo e do Amazonas. A sua bacia hidrográfica é do tamanho do México. Os chineses esperam que a barragem das Três Gargantas traga prosperidade aos 400 milhões de pessoas que habitam a planície do Yangtze. Mas essa prosperidade tem um preço. O depósito artificial resultante submergirá um dos capítulos mais insólitos da história da China. O professor Ran Rui Quan cruza um rápido afluente a norte do rio. Cada passo que dá aproxima-o mais de um mistério arqueológico.
Estes são os ataúdes suspensos do Yangtze, a necrópole mais extraordinária de toda a Ásia. Alguns ataúdes contêm os corpos de até 3 pessoas, mas ninguém sabe com certeza quem os pôs aí, nem porquê. São admiráveis a destreza e a ousadia desses antigos escaladores.从考古学的大家把它称为叫有关，其实就是哀葬。但是这么说上去了，简直无法理解。就是现代科学技术啊，我们都感到很伟大，很伟大。那可以指的说飞鸟和过啊，猿猴狼攀的地方，就说这个谜到现在没有解释，没有办法解除。Içar ataúdes numa montanha não é nada comum na China. Pode ter sido obra dos Ba, uma cultura pouco conhecida que se estabeleceu junto ao Yangtze há mais de 4.000 anos. Esta é uma espada Ba, feita de bronze e decorada com a imagem de um tigre, um animal que provavelmente adoravam. Pode ser que nunca venhamos a saber se os seus criadores foram também os responsáveis pelos ataúdes suspensos. A inundação apagará todas as pistas. A água da barragem das Três Gargantas submergirá 1.200 estações arqueológicas conhecidas. Outros 8.000 sítios inexplorados, provavelmente repletos de objetos de um valor incalculável, também desaparecerão. Desta vez a inundação não será uma obra da natureza, mas antes uma tentativa do homem de a controlar. Em 1994, os engenheiros iniciaram o projeto de construção mais ambicioso da China desde que 2.500 anos antes se ergueu a Grande Muralha. Quando terminar, a barragem das Três Gargantas será a maior produtora de energia hidroelétrica do mundo. E também a obra mais cara, com um custo 20 vezes superior ao orçamento anual das Nações Unidas. A barragem consumirá 26 milhões de toneladas de cimento, quantidade suficiente para construir 44 pirâmides de Gizé. O projeto foi concebido quer para controlar as inundações das terras baixas do rio, como para fornecer energia suficiente não poluente para a China do século XXI. A barragem promete um novo futuro, mas a sua construção ameaça um dos mais ricos cenários arqueológicos. A barragem dará lugar a uma reserva de água equivalente à do Lago Superior, o maior lago de água doce da superfície do mundo. Na fase intermédia do projeto, as zonas baixas do Vale do Rio ficarão submersas juntamente com centenas de estações arqueológicas. Quando a barragem estiver quase acabada, o nível da água alcançará 150 metros de profundidade. 13 cidades e 140 povoações e mais de 300.000 aldeias serão submersas. Em 2009, a superfície subirá até à sua altura máxima de 175 metros, criando a maior massa de água artificial do mundo. Perder os vales e os desfiladeiros do Yangtze é a fatura que a China tem de pagar pelo seu progresso. Enquanto o rio vai subindo lentamente até chegar a uns 70 pisos de altura, o seu esplendor diminui a cada metro. Turistas de todo o mundo chegam todos os dias para desfrutar de um dos maiores espetáculos da natureza antes que desapareça.
Tan é capitão de barco e trabalha no Yangtze desde os seus 11 anos. Agora, aos 65, é o patrão do Cisne Branco, no qual transporta passageiros ricos pelas gargantas. Depois de meio século passado no rio, Tan está prestes a retirar-se. Esta será a sua última viagem pelas gargantas, tal como sempre as conheceu. É preciso toda uma vida de experiência e uma permanente atenção para sobreviver ao Yangtze. 如果想做到安全，必须负责这些考虑到起，河床的水位，人家一个船的大小、河水的深度或者是尺度，对不对？一个人不能够过。如果说你不考虑这些因素的话，你走到那去的时候，不是那个走起是可难了。船一可难了的人，这些船装的人也好，装的其他货物也好，那就省事了噻。 Os antigos chineses acreditavam que uns malvados dragões controlavam o rio. Nos templos que dominam Yangtze, os poetas escreveram contos de reinos perdidos e de impressionantes batalhas com serpentes. Agora enfrentam-se com um novo dragão, um que opõe o cruel poder do futuro ao legado cultural do passado. O Dr. Yue Chao é o antigo diretor do Museu de História de Pequim. 三峡地区在库区里边，一共有1200多处地下跟地上的古代遗迹要抢救保护的，所以包含了勇敢善战又能歌善舞的民族。现在这个重要遗址我们找到了，所以现在我们希望能够在短短的11年的时间里边，全世界能够有更多人来关注这个公物出来。 我想这是我的一个愿望。 Já nos anos 50, os arqueólogos haviam encontrado rastros de um povo antigo nas margens da bacia do Yangtze. Em 1986, desenterraram estas incríveis máscaras rituais de bronze criadas há mais de 3.000 anos. São provas da sofisticada cultura do Yangtze que se desenvolveu simultaneamente à dos seus vizinhos do norte. Hoje em dia, a zona converteu-se num grande centro de estudo, um novo e inexplorado foco de civilização. Os arqueólogos depararam-se com um surpreendente reflexo da cultura do Yangtze quando se iniciou a construção da barragem das Três Gargantas. A ilha de Zhongbao irá ser completamente destruída. Antes de a terraplanarem, os arqueólogos abriram uma série de caboclos. A sorte sorriu-lhes quando ainda só tinham escavado uns metros. Encontraram cerâmica do período Ba em todo lado. Quando se reconstruíram as vasilhas, as suas excêntricas formas e as suas decorações abstratas revelaram um povo imaginativo e enigmático. Estes estranhos símbolos parecem pertencer a uma nova língua, mas até hoje ninguém pôde decifrar o seu código. Nesta caixa forte do Museu de Arte de Chongqing guardam-se numerosos objetos do Yangtze. Até agora, nenhuma equipa de filmagem obtivera autorização para entrar e gravar. Para obviar às enormes medidas de segurança, a filmagem foi reduzida a um só ângulo. A maioria destes objetos necessita ainda de ser estudada em pormenor. Mas já se sabe algo. O aumento da coleção do museu demonstra que os artesãos do Yangtze estavam dotados de uma técnica e visão únicas. Há uns 2000 anos criaram obras-primas de porcelana.
Esta donzela do Yangtze é um exemplo de elegância e simplicidade. Esta ornamentada fivela de cinturão representa um rinoceronte, um animal que se pensa ter vivido no sul do país há séculos. Os objetos de ouro são raros na China. Este fantástico recipiente tem mais de 1000 anos e é de ouro quase maciço. Aqui temos uma tartaruga de ouro. Na base encontramos o nome do seu proprietário. Molhava-se em tinta e usava-se para selar documentos importantes. Um travessão de ouro para o cabelo com apenas uns centímetros de comprimento, uma autêntica obra-prima de artesanato. Está ornamentado brilhantemente com cavalos exóticos e ginetes em miniatura. Na parte de trás, votos de parabéns de aniversário com séculos de antiguidade. Este sino de bronze deve ter-se utilizado para avisar de ataques inimigos. Os chineses valorizavam a dureza e a maleabilidade do bronze acima de qualquer outro metal. Aqui na cidade de Wuhan, há um monumental conjunto de 64 sinos de bronze reconstruídos que se descobriram em 1978. Este incrível instrumento foi feito há 2400 anos e pesa quase 3 toneladas. O estilo do instrumento assemelha-se com o da China Central. A melodia toca-se a partir dos sinos superiores. Os gigantescos sinos inferiores servem de acompanhamento. Parece óbvio que as pessoas do Yangtze mantinham contacto com culturas distantes centenas de quilómetros. Once the Grand Canal was linked up with North China in the medieval period, the Grand Canal and the Yangtze River formed the greatest trading community in the world until the rise of capitalism in the 17th and 18th century. Há 4000 anos, enquanto os egípcios decoravam o interior dos seus túmulos, os Ba pintavam curiosos símbolos nas suas peças de cerâmica. E os artesãos do Yangtze já realizavam armas de bronze quando os gladiadores saltaram à arena do Coliseu Romano pela primeira vez. Para entender o que significa em termos arqueológicos a destruição trazida pela construção da barragem das Três Gargantas, o professor Yu Yangchao procurou um desastre equiparável no Ocidente. 比如说，古代意大利南部的庞贝火山爆发了，它掩盖起来，好像全部毁掉了。可过了2000年，可以发掘出来，山下地区这个土一碰水，全部瓦解，散开了。所以这古代遗址，等到水一淹之后，以后永远不可能见到。所以这个损失很大呢。我们是要尽全力来把它抢救下来，想都发掘出来。 A origem da técnica de trabalho utilizada no lugar de Zhongba perde-se na bruma do tempo, mas se há algo que Zhongba necessita, é justamente de tempo. Situado numa pequena ilha no meio de um afluente do Yangtze, só pode ser escavado durante a temporada seca, na primavera. Zhongba, que está repleto de antiga cerâmica e túmulos, guarda valiosas pistas sobre como e quando se fundou o Vale do Yangtze. Mas para as encontrar, os trabalhadores devem deslocar à mão centenas de toneladas de terra. O dinheiro acaba em poucas semanas e para o ano que vem este lugar pode estar debaixo de água. Este pesadelo arqueológico atinge toda a zona das Três Gargantas. O custo de construção da barragem é de mais de 22 bilhões de euros, mas destina-se menos de 1% do orçamento à salvaguarda dos tesouros culturais. 一般讲，在文化发达的地区，古代文化发达的地区，可能有总投资的总投入的3%到5%的比例。
我们本来也希望三峡地区，因为是一个古代文明很发达的地区，也希望能够有3%到5%的投入。Enquanto nas escavações se luta para ganhar a batalha à passagem do tempo, o cisne branco zarpa até às gargantas. Para o Capitão Tan, o rio, as suas rochas e as suas águas lamacentas evocam uma história mais recente. Nos finais do século XVII, os comerciantes ingleses encheram a China com ópio. Os líderes chineses tentaram impedir o comércio dessa droga e isso provocou nas águas do Yangtze a Guerra do Ópio. Os barcos da Armada Britânica destruíram rapidamente a frota chinesa e abriram o caminho a outros comerciantes europeus. Os chineses receberam mal os invasores, mas fizeram uma exceção com um homem. Um jovem navegante inglês chamado Cornel Plant enamorou-se pelo Yangtze e pela sua gente. Em 1920, registara todas as curvas do rio. O seu manual de navegação salvaria a vida de numerosos marinheiros estrangeiros e chineses. Junto da povoação de Jintan, mesmo antes de chegar a Xiling, a primeira das 3 gargantas, o cisne branco passa junto a um monumento comemorativo único. Este obelisco foi dedicado a Cornel Plant, por ocasião da sua morte. É o único monumento a um estrangeiro que sobrevive no Yangtze. A inscrição foi eliminada durante a Revolução Cultural, mas os mais idosos ainda recordam estas palavras: Pai do Rio de Cima. Esta humilde coluna desaparecerá e com ela toda a povoação de Qintang, quando a barragem terminar e o depósito artificial chegar à sua altura definitiva de 175 metros. Apesar de ainda faltarem alguns anos para que tal aconteça, já foi ordenado às pessoas que abandonem as suas casas e os seus negócios. No final, 1.300.000 pessoas serão transladadas. A destruição dos edifícios evitará que ocupantes ilegais se instalem ali depois da evacuação e minimizará os perigos para a navegação depois da inundação. A população será trasladada para um moderno complexo de vivendas que será construído acima do nível das águas. A nova Jintan terá vistas panorâmicas para a sua velha irmã submersa. Estagnados numa das zonas mais pobres da China, poucos habitantes da Jintan podem permitir-se uma fotografia das suas vivendas condenadas a desaparecer. Todos os acontecimentos vividos nas suas ruas ou pátios, casamentos, nascimentos e mortes, a história de um povo inteiro desaparecerá da vista, como um grande álbum de fotos perdido para sempre. O Capitão Tan e o Cisne Branco passam agora pela garganta de Xiling. Xiling, um corte na rocha maciça de 48 km, é a mais extensa das gargantas e é conhecida pelos seus bancos de peixes e pelos seus rochedos. Tan navegou pelas gargantas pela primeira vez como tripulante quando tinha somente 16 anos. Durante essa viagem, o seu barco naufragou. 17 barcos a vapor encontraram aqui o seu fim, entre o ano de 1900 e 1945. Os barcos foram vítimas de grandes baixios que obstruíram o canal. O mais perigoso era conhecido por uma sedutora e mortal designação: Venha a mim. O Yangtze é a fonte da mitologia chinesa. Os antigos acreditavam que os seus picos recortados pareciam deuses e guardiões celestiais. A grande beleza do rio atraiu gerações de poetas, e os magníficos templos que salpicam as colinas que rodeiam as 3 gargantas cativaram inúmeros místicos.
Olhando o porto de Fangdu, deparamos-nos com o santuário da cidade dos fantasmas. Está dedicado ao deus Hades e enfeitiçado por demónios e diabos budistas. A sua missão é castigar implacavelmente os humanos pecadores. De acordo com a lenda, os que escapavam das chamas do inferno relatavam aos vivos as torturas que aguardavam os condenados. Uma série de templos construídos há uns 14 séculos conservam as suas terroríficas imagens. A cidade dos fantasmas sobreviverá à inundação. Mas todo o porto de Fangdu será sacrificado para a reserva das Três Gargantas. Salvar os templos menos afortunados converteu-se numa desalentadora tarefa para os arquitetos chineses. Rio abaixo deste Fangdu encontramos o magnífico templo chamado Chibuzhai, ou Templo de Pedra Preciosa. A sua característica mais marcante é o seu pagode, que com os seus 40 metros de altura o converteram no edifício de madeira mais alto da China. Situado sobre um afloramento rochoso, a escada interna do pagode eleva-se até alcançar os 12 pisos. Os seus construtores não usaram cravos. A estrutura ficou ancorada numa série de buracos abertos na parede da escarpa. Na parte mais alta do pagode encontramos um templo budista que permaneceu ativo até à Revolução Cultural de 1966. Observar o rio desde o último piso é como olhar para o passado. A barragem engolirá a povoação que posteriormente deverá ser resgatada segundo um ambicioso projeto de recuperação. Atualmente o aspecto do templo é este. Para o salvar, traçou-se uma série de planos com o objetivo de construir um grande muro em redor da base do pagode. Se conseguir o dinheiro necessário, o templo converter-se-á numa ilha na reserva das Três Gargantas. A 130 km rio abaixo, descobrimos outro monumento ameaçado. O templo de Jiangfei comemora o período entre os anos 220 e 265 d.C., quando 3 estados separados dominavam a zona do rio Yangtze. Jiang Fei foi um valoroso general do estado de Shu. Jiang lutou contra a corrupção reinante no seu estado até que foi assassinado pelos seus próprios oficiais. Nos anos 60, a Guarda Vermelha de Mao saqueou alguns dos lugares mais sagrados da China. Não só ameaçaram o templo de Jiangfei, como também algumas das melhores escritas do Yangtze conservadas no templo. 这些珍贵的历史文化遗产在文化大革命中曾受到冲击，遭到破坏。当时很多有识之士为了保存这些历史文化遗产，通过协商毛主席语录，保存下来了。 Nenhum membro da Guarda Vermelha se atreveria a destruir os pensamentos de Mao, e foi assim que as tábuas do templo de Jiangfei, de um valor incalculável, sobreviveram. Esta linha, que marca 156 metros de altura, indica onde estará o nível da água dentro de poucos anos, a menos que se consigam reunir milhões de euros para resgatar o templo.